Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui em mais um episódio do Webcast e hoje trazendo um assunto muito importante que tem a ver com você empregador, tem a ver com você trabalhador, que é falar sobre a saúde mental. Estou aqui com o Dr. Kenneth e ele agora vai se apresentar, né, e falar um pouco para a gente das habilidades dele. Tudo bem, doutor? Fique à vontade aí. Olá, meu nome é Kennedy Torres, sou psicólogo, neuropsicólogo, mestre em psicologia e primeiro quero agradecer o convite aqui do Iranildo, né, por esse momento e espero poder contribuir aí, né, com um pouco da experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo para que seja muito útil para você pensar como é que está a tua saúde mental, como é que está a tua vida e de que maneira você pode fazer com que isso se desenvolva cada vez mais da melhor forma possível. Bem, doutor, já vimos aí que você, né, é um cara altamente gabaritado, né, neste assunto, então eu deixo você à vontade para comandar esse nosso bate-papo. Perfeito, então vamos trocar os papéis aqui, tá Exato. certo? Durante esse último ano, esses últimos tempos, né, você tem passado por várias diversidades de responsabilidades, de trabalhos, de coisas. Então vamos pegar isso como se fosse um estudo de caso ao vivo para a gente poder aprender junto e, consequentemente, ir refletindo sobre o passado, o presente e o futuro. E eu vou te fazer uma pergunta de início, né? Se você tivesse que medir o peso do seu cansaço em uma balança, o que ele representaria na tua vida? Doutor, complicado, eu não saberia dizer, né? Assim, no início do ano, poucas pessoas sabem, né? Eu passei por uma situação que eu estava numa correria, né, muito grande de trabalho, né, graças a Deus, não porque as coisas estavam dando errado, justamente porque tudo estava dando certo e eu me empolguei demais e estava correndo, viajando e fazendo projetos, fazendo mentoria, fazendo cursos, dando suporte à minha equipe. E numa dessas viagens eu tive em São Paulo e eu tive uma crise lá, né, que eu realmente tive um problema de coração, pensei que ia morrer, tive um pânico enorme. E naquele momento ali, realmente eu senti um peso enorme, né, é tipo assim, eu não consegui enxergar, porque eu estava no automático, né, mas realmente me paralisou, deixou eu totalmente paralisado. Entendi. Você consegue perceber, né, olhando para trás, olhando para esse momento aí, o que naquele momento da tua vida estava te drenando mais energia durante o dia e o que esse sinal estava te comunicando, estava sinalizando para você, falou, olha, Ira, se liga aqui, se liga ali. Assim, eu acho que eu estava com a mente muito acelerada, né? Isso realmente não deixava nem dormir direito, porque a mente é como se ficasse trabalhando o tempo todo. E alguns sinais que eu senti foi justamente uma alteração da minha pressão, uma alteração de alguma colesterol, pré-diabetes começou a aparecer e eu senti sintomas de tontura, de medo de algumas coisas. E foi basicamente isso que aconteceu naquele momento lá atrás. E se o teu corpo hoje pudesse falar, o que ele te diria em relação a como você deve conduzir a tua rotina de trabalho? Assim, doutor, eu acho que muitas pessoas que estão nessa situação, a gente olha muito para fora, né, e não consegue Sim. olhar para dentro, né? A gente às vezes consegue até tratar outra pessoa, dar um remédio, dizer, ah, melhor fazer isso, melhor fazer aquilo, mas para a gente é muito difícil. Mas eu acredito que era diminuir a carga. E, tipo assim, eu estava com uma carga muito grande, tipo, botar essa carga um pouco de lado e trabalhar com pequenos pedaços, carregando por vez. E olha como é interessante, independente de você ser empresário, independente de você ser contador, independente de qual seja a área, entendeu, ocupacional que você trabalha, né, que você despende teu tempo e a tua energia, você está no mesmo barco de muita gente, né? Te dar alguns dados aqui, ó. Mais de 77% dos profissionais hoje eles relatam sintomas de burnout. Outra coisa, 50%, ó, 50% dos casos de afastamento por saúde mental são decorrentes de quê?
de estresse ocupacional. E aí a gente pode pensar várias situações, né? O que é que está causando essa compressão toda e de que maneira que cada um desses organismos, dentro desse espaço de trabalho, dentro das relações, dentro das várias áreas da sua vida, pode estar absorvendo, não está digerindo adequadamente, não está fazendo todo o fluxo desse processo e, consequentemente, no final das contas, adoecendo. Então, assim, é muito interessante e muito louvável você estar partilhando publicamente essa dor que você teve nesse momento da tua vida, até para que as outras pessoas percebam o seguinte: não é só na casa do vizinho que pega fogo. Não é só a casa do vizinho, entendeu? Que de repente as pessoas têm problemas. Todos nós temos. E dentro do campo do trabalho, isso não é diferente. Até porque é um campo de convergência. Tudo que acontece nas outras áreas da tua vida, elas vão convergir dentro de um espaço. Tem só uma parte aí, tem uma coisa que você me fala muito, né, que a gente conversa sobre esse assunto, e você sempre fala que antes do corpo adoecer, né, primeiramente, né, já vem adoecida Sim. de algum tempo. E assim, né, depois disso eu passei a perceber também, ver o que eu sinto, assim, nas outras pessoas, eu consigo perceber. Eu vejo que tem muitos colegas empresários, muitos colegas, né, da área da produção, que eles ainda não se deram conta disso, né, que muitas vezes aquele estresse excessivo que ele tem, né, do trabalho ou em casa, aquela falta de sono, de não estar conseguindo dormir direito mais, porque está pensando demais, a cabeça não para, já é o adoecimento da cabeça e aquilo em algum momento vai acarretar em algo físico, né, como você sempre diz, isso ficou para mim e foi uma das coisas também que me ajudou bastante eu ter esse entendimento. Legal. Vou pegar aqui meu kitzinho aqui de sobrevivência para hoje. Tá. E aí eu vou pegar... Vou tirar um balãozinho desse e vou guardar o outro aqui, tá certo? Vamos fazer uma demonstração para ver um pouquinho na prática como é que o estresse ele pode chegar a uma síndrome de burnout. E daqui a pouquinho a gente vai entender um pouquinho melhor esses conceitos também. Eu vou pedir para você fazer o seguinte: imagina que a tua vida é esse balão, certo? E aí o que vai acontecer? Vamos pensar primeiro, né, nos estresses de casa, nos estresses que você passa com a esposa, que você passa com os filhos. E eu quero que você imagine esse estresse e você deposite ele nesse balão agora, soprando ele, para a gente ter uma ideia da dimensão. Perfeito. Certo? Agora vamos acrescentar um pouquinho mais. Agora você vai acrescentar aí o estresse das tuas relações de trabalho, das questões que você tem que dar conta, responsabilidades, contas, clientes, processos, sistemas, tudo isso dentro de um pacote só você pode ir depositando aí. Opa, a pressão está grande. Até eu assustei aqui agora. E olha como é interessante, né? É possível medir isso, entendeu? Muitas vezes a gente vai depositando, e a gente esquece de um detalhe. Qual é o detalhe? Tem limite. O espaço mental, o espaço físico, o espaço das relações, todos esses campos, eles têm um limite. E o que você depositou aqui foi a tua carga de energia só em mentalizar um pouquinho cada uma dessas áreas, né? Pode parecer analogia, pode parecer simbólico, mas se a gente traz para a realidade, o que acaba acontecendo? O estresse, ele não acontece de uma vez, é em gotas. É um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, é um pouquinho acolá. E aí o que acaba acontecendo com isso? A gente não se dá conta do nosso nível e do nosso limite, como você acabou de demonstrar agora. Agora vamos fazer de forma diferente, tá certo? Um outro detalhe também, ó. Esse balão, essa bexiga, ela está guardada há uns 2 meses. Foi de uma ação que eu fiz uns 2 meses atrás, numa palestra numa empresa, com vários profissionais lá, sobre a questão da saúde mental também. E
a gente pode perceber o seguinte: o tempo que ela ficou guardada, sem uso, também é um fator de estresse. Porque se eu encho demais sem me dar conta, explode. Eu poderia simplesmente ter nela um furinho. E aí você ia ter a sensação de quê? De que estava enchendo, enchendo, só que tinha uma válvula de escape. E talvez seja isso que muitas vezes está faltando na nossa vida. Como é que a gente administra isso? Como é que a gente distribui isso? Certo? Vamos avançar um pouquinho. Deixa ela guardada aí que daqui a pouco a gente usa. Só para a gente entender um pouquinho o que é o burnout. O burnout hoje ele é considerado, ele é tido, ele é classificado como uma doença ocupacional, certo? E ele é resultado de um ciclo de estresse. Para a gente ter uma ideia, o estresse ele é uma condição natural do nosso organismo. Nós precisamos dele, porque de certa forma ele acaba fazendo com que o nosso corpo, o nosso organismo, ele saia de uma zona de conforto. Ele precisa ser, muitas vezes, desafiado, muitas vezes pressionado, muitas vezes tirado da zona de conforto para poder avançar. Senão, como é que seria? Me conta um pouquinho de como é que é a tua rotina hoje, para a gente entender, para a gente fazer esse comparativo, essa compreensão. Hoje, né? Hoje, depois do acontecer, Isso, depois do desse tratamento, depois de tudo. Você chegou a fazer tratamento? Sim, sim. Como é que foi isso? Com profissionais da psicologia, da psiquiatria. Assim, quando eu voltei de São Paulo, né? A primeira coisa que eu fui fazer foi ver se eu não estava tendo um infarto, né? Se não estava, porque os sintomas que eu tinha era pressão alta, coração muito acelerado e tonturas. Então, eu procurei um profissional da cardiologia, Dr. Glauber, fiz várias baterias de exames, né? Fiz vários exames, repeti esses exames por 3 vezes, né? O coração, e até, né, descobri e tirar da minha cabeça que eu não tinha nenhum problema do coração. O meu coração estava 100%. Eu repeti 3 vezes. Só que durante algum tempo persistia ainda aconteceu 2 fatos, né, que me acenderam o alerta vermelho. Um, quando eu estava dirigindo, né, com a minha esposa e um casal de colegas, a gente estava em uma viagem, e eu tive que parar o carro no meio do caminho, que eu tive um pânico, a sensação ruim que estava passando mal, que ia desmaiar. Outro, eu estava caminhando lá no condomínio, né, que eu moro, fazendo uma caminhada, e no meio do condomínio me deu uma tontura, uma sensação de que a vista estava fechando, uma falta de ar e um pensamento que naquele momento ali eu ia passar mal. Então, aí foi dois momentos que eu disse, não, tem alguma coisa errada. Eu já vi o físico, não é o físico, então aí foi que eu procurei sua ajuda, você, né, me indicou colegas, aí eu fui, né, fazer os tratamentos que hoje eu estou fazendo, que depois você pode falar mais. Não, deixa eu te cortar, eu andei um pouquinho nessa fase aí. Acho interessante você trazer, né, essa tua narrativa, porque ela também coloca para que a gente possa observar na prática o primeiro elemento, né, que aparece do organismo gritando. Olha o primeiro grito que ele deu: estresse como uma resposta fisiológica. O corpo falando. O corpo dando sinais e falando: olha, dá uma paradinha porque tem alguma coisa fora do lugar. E esse estresse ele passa por 3 fases. Primeira fase, o alarme. Qual foi o alarme que você teve? A sensação de que ia ter um infarto. Então, o sistema entrou em conexão direta, né, para poder sinalizar que tinha alguma coisa que estava fora do lugar. Ele alarmou. Segundo ponto, o que ele te trouxe? Ele manteve a resistência, porque mesmo depois do primeiro sinal que você teve lá, passou aquele momento, o organismo é como se tivesse feito um reset, né? Voltou ao funcionamento normal, ficou o medo, ficou a insegurança, mas vida que segue. Então, teve inicialmente ali, no segundo momento, uma resistência, né, de reconhecer que tinha alguma coisa errada. E o terceiro ponto é o seguinte: exaustão ou recuperação. A exaustão foi aquele momento em que, opa, não tem mais saída. Ou busca ajuda, como você foi procurar vários especialistas, vários profissionais. Ou o que vem na cabeça? A imagem do pior.
E é muito interessante, né? Porque é o seguinte, isso é uma coisa que eu costumo dizer. Quando você adoece, você não adoece sozinho. Porque dentro do nosso campo quântico, né, nosso campo de energia, a gente está trocando essas energias. E a gente está exercendo uma influência sobre as outras pessoas, principalmente as mais próximas. E quem geralmente são as mais próximas? Esposa, filho. Exatamente. E às vezes a gente até consegue, né, se blindar de uma certa forma, se enganar, mas a energia foi canalizada para um outro ente, para uma outra pessoa mais frágil naquele momento. Que é quem vai responder. De que forma? Ah, baixou a imunidade? Ah, frequentemente está tendo crises? Ah, de repente, uma facilidade muito grande de se machucar, de quebrar algum osso, alguma coisa. Então, isso são sinais. A gente pode até não estar preparado para perceber, para fazer uma interpretação, para analisar, para fazer comparações e chegar a um denominador. A gente vai precisar de ajuda externa. Sempre. E aí, continuando a segunda parte da história. Não, e daí, né, procurei os profissionais da área da psicologia, psiquiatria, e eu tive que mudar, né, a minha rotina como um todo, né, e aí a minha família e meus irmãos, né, que são meus sócios, no meu trabalho me ajudaram muito, eu decidi me afastar um pouco das minhas, e parar tudo que eu estava fazendo, eu disse, não, então que agora a prioridade vai ser a minha saúde, então paralisei todos os projetos, me afastei um pouco da empresa, e, consequentemente, me aproximei mais, né, das coisas que me interessam mesmo, que é a família, que é a esposa. E depois disso eu fui, né, entendendo a minha rotina, vendo o que é prioridade, o que não é prioridade. Muitas coisas eu dava atenção, mas não era prioridade. Então fui reclassificando tudo isso. Tanto que agora, eu, né, quase 10, 11 meses depois, eu estou voltando ainda aos poucos. Não estou trabalhando mais o dia todo ainda, não estou trabalhando todos os dias ainda, eu estou me readaptando e voltando aos poucos, né, para a minha rotina de trabalho. Então, foi basicamente isso que está acontecendo, né, que eu estou ainda no meio do processo. É uma das coisas que o doutor lá, como é o nome do doutor? Doutor Ricardo. O doutor Ricardo falou, que no primeiro momento me assustou muito, foi que era um tratamento de longo prazo. Né? E eu disse, poxa, não, é só tomar um remédio e daqui a 2 meses eu estava bom, né? Eu pensava isso. Só que depois que eu entendi que realmente é algo de longo prazo, que tem que ter paciência, né? E viver nesse processo de aprendizagem, né? De autoconhecimento e de cura. Né? É algo que não é tão fácil reverter como foi, né, acontecer. Então, interessante demais o que você está dizendo, porque assim, traz a gente para uma discussão até filosófica, né? Em comparação entre tempo cronológico, que é esse tempo do relógio, né? Do relógio, e o tempo mental. Como é que a gente mede isso? É simples. No relógio você tem uma calculadora, né? Você tem um processo matemático que mede, né, o ciclo entre o Sol e a Lua, né? O ciclo de rotação do Sol. E no mental é completamente diferente. Pode ser muito mais rápido ou pode ser muito mais lento. Exemplo. Você tem sonhado ultimamente? Tem tido algum sonho, algum pesadelo, alguma coisa? Coisa simples. Mas já sonhou? Já. E aí, já que aconteceu de você acordar e tal, achar que aquele sonho era a realidade e tentar contar ele para outra pessoa e você levar muito tempo para contar, vários minutos. E quando você sonhou, a sensação é que foi uma fração de segundos. Então, só talvez uma comparação boba, mas que dê para perceber que o poder e a dimensão do que acontece na mente, ele é ilimitado. E aí, quando a gente fala dessa questão, 11 meses de recuperação, já cronologicamente, a gente pode olhar de um ângulo, de uma perspectiva, que é muito tempo. É quase um ano. Né? Mentalmente, foram alguns segundos que passaram, né? E a gente nessa velocidade de querer tudo muito rápido, tudo muito imediato, até em função da dinâmica de sociedade que a gente vive atualmente. Isso tudo interfere. Ó, você sabe como é que funciona o ciclo do estresse? O ciclo do estresse ele é muito interessante. Primeira coisa para a gente entender. Ó. O estresse ele tem um ciclo. Começo, um meio e um fim. Que seria o seguinte, ó, compressão, distensão, relaxamento.
Então, esse seria o processo de quê? De conclusão desse ciclo. Só que aí o que acontece dentro da nossa dinâmica de vida, como aconteceu contigo? A gente começa, né, a compressão, aí tem uma distensão, aí tem um corte, aí aparece outra compressão, outra distensão, outro corte, outra compressão, outra distensão, outro corte, outra compressão, outra distensão, outro corte. Ou seja, não tem o fechamento. Aí ficou várias janelinhas abertas, ao mesmo tempo, bombardeando um monte de informações, né? Gerando um monte de circuitos, né, de sobrecargas nos nossos circuitos neurológicos, que vai dar uma pane. Só que nem sempre essa pane é como você teve aquele momento de impacto que precisou dar uma parada. Outras pessoas vão acumulando isso por muito tempo, entendeu? Vão se sobrecarregando de várias formas. Os principais pontos, ó, sobrecarga de trabalho. Então, trabalhar é necessário e também pode ser muito saudável e muito produtivo. Por quê? Porque o trabalho precisa, de alguma maneira, né, do julgamento humano, da interpretação humana, em criar dentro dele algumas situações que possam ser prazerosas, para a gente poder desfrutar também daquilo. Estava até ouvindo esses dias, numa formação que eu estava dando, né, eu perguntei para o professor de teatro lá, e aí, como é que é o seu trabalho? Ele falou, não trabalho. Não trabalho? Não. Mas como é que você paga as contas? Como é que você se mantém? Não, é assim. Eu vou lá para a escola e eu vou lá para o estúdio, eu vou lá me divertir. Aí eu vou lá, me divirto, brinco com o pessoal, exercito várias performances, faço vários personagens, rio bastante, tem situações que eu choro, e aí ao final daquele ciclo, né, eu volto para a realidade, volto para a minha rotina de casa, de obrigações, de familiar, muito aliviado, muito satisfeito, porque eu me diverti bastante e no final do mês eu vou receber, entendeu? A minha compensação, a minha recompensa por ter me divertido. Aí como é que... E detalhe, aí você olha para a pessoa assim, né? Como é que ela consegue, dentro dessa dimensão de pressões e loucuras do nosso dia a dia que são exigidas? Mas é uma perspectiva que ela adotou. É uma forma de tentar aproveitar toda a energia que ela tem e canalizar isso e distribuir isso de uma forma saudável, de uma forma equilibrada. Você conseguiria fazer isso? Estou imaginando aqui. Eu gosto muito do meu trabalho. Tanto que em uma das conversas que eu conversei com várias pessoas, né, tentando entender naquele momento, não foi algo assim que eu estava estressado. A pessoa até encontrou uma frase para mim, eu estava empolgado demais. Talvez eu não soube lidar com a empolgação, não soube dosimetrar ali. E eu estava achando tudo tão gostoso, tão bom, que eu estava acelerado demais. No meu caso, porque eu realmente amo o meu trabalho, amo o que eu faço, as pessoas que eu ajudo, que eu impacto. Então, foi meio que uma empolgação. Talvez essa metáfora aí me ajude no meu dia a dia. Perfeito. Outro ponto, ó, que acaba contribuindo nesse ciclo aí, desse estresse, né, que vai levar ao burnout. Pressão financeira. Nos dias atuais, com essa instabilidade em vários ângulos aí da economia, como é que o cidadão comum, o trabalhador comum, e muitas vezes o empresário também, muitas vezes a pessoa que tem que dar conta de uma demanda, né, muito grande, ela acaba sofrendo pressões, porque ontem a conta batia. Teve uma mudança no meio do caminho, a conta não está batendo, mas você tem que continuar cumprindo responsabilidades. Outro ponto, conflitos interpessoais. Esse entendeu? É a chave de ouro de toda a questão do estresse, de toda a questão da saúde mental, relação humana. Eu fiz antes de vir para cá, eu tive que parar para fazer um exame, né, solicitado lá pela empresa, o ASO. E aí, conversando um pouco com o médico do trabalho, ele estava até me sinalizando isso, né? Que nas empresas que ele presta serviço, ele entendia que era muito necessário que houvesse um trabalho, né, para cuidar da saúde mental das pessoas e da relação entre as pessoas. Por quê? Porque a quantidade de profissionais das empresas que chegam até ele pedindo socorro e dentro das limitações,
por não ter o profissional específico daquilo lá, que é o psicólogo, para fazer as intervenções necessárias, faz o quê? Gera um prejuízo absurdo para a empresa. É invisível de imediato, mas a longo prazo, a médio e longo prazo, você começa a ter um prejuízo muito grande. Agora, pegando uma parte disso aí, né, que eu trabalho no meio empresarial, o que eu vejo nisso aí é porque ainda, né, existe ainda um preconceito muito grande contra a questão da saúde mental. Sim. Muitas vezes o empregador, por desconhecimento, aí não vem porque não quer, isso é frescura, isso não é nada, porque não quer trabalhar, né? Isso não porque talvez seja uma pessoa ruim ou um mau padrão, mas pelo desconhecimento Sim. mesmo, né? Pela ignorância no conteúdo de um assunto. Às vezes o trabalhador está adoentado mentalmente, mas ele não tem a sensibilidade, né? Por falta da técnica, do conhecimento, não aprende. Então, eu coloco muito isso nessa conta do preconceito ainda, contra essa questão de todo mundo saber que não é só corpo, né? Também sim, a mente adoece também. Aí a gente tem a cultura que doença é só corpo, é gripe, é dor de cabeça, é isso. Eu vou te dar um exemplo simples, né? Que eu estou dentro do processo, eu trabalho em algumas escolas também, né? E eu estou dentro de um processo de discussão interna lá em relação ao seguinte, né? Até trazendo um pouco dos conhecimentos na área da neuropsicologia. 30% dentro do processo de aprendizagem de uma criança, do meu filho, ou minha filha, do teu filho, da tua filha, dentro da escola, naquele espaço que é como uma empresa. Ele vai para lá e tem que produzir durante 4 horas, 5 horas, dependendo da escola. E lá tem alguém também para ficar cobrando, né, que é o professor cumprindo o papel dele. E aí, olha como é interessante. 30% do que é aprendido ali é cognitivo. Ou seja, é a aprendizagem concreta da leitura, da escrita, né? Vamos chamar de mais burocrático. 30% é esse. 70% é emocional. O que significa? Significa que se eu não gostar de você por algum motivo que é meu professor, eu não vou aprender. Ou o meu índice de potencial de aprendizagem vai ser reduzido. E aí tem um outro fator também que é tempo de processamento. Se a gente pega um prato de comida, a gente começa a comer, entendeu? A tendência natural é a mesma coisa que você fez com a bexiga aqui. Enche, sobrecarrega o órgão, né? E aí o que vai acontecer? Ele não vai dar conta daquilo de imediato. Ele vai travar. O nosso cérebro não é diferente do nosso intestino. Ele precisa receber a quantidade suficiente necessária para poder processar aquela informação, né, para poder abrir espaço para mais. Só que se o alimento que você está inserindo é algo que eu tenho uma repulsa, se aquela pessoa é algo porque eu tenho uma repulsa, se aquela matéria é algo porque eu tenho uma repulsa, se qualquer outro elemento dali, um colega, um ambiente, é algo porque eu tenho uma repulsa, vai travar. A comida não vai descer. E aí o que vai acontecer? Ou eu vomito, ou eu vou passar mal de alguma outra forma. De toda maneira, eu estou sobrecarregando o meu organismo. A mente não é diferente disso. Faz sentido para ti? Com certeza, cara. Então, vamos avançar aqui. Eu vou fazer uma diferenciação entre... Você quer falar alguma coisa? Não. Estou meditando aqui. Está meditando? Vai ter um momento de meditação, viu? Eu vou falar agora, fazer uma separação, né, uma discriminação entre a diferença entre o estresse e o burnout. Tá? O estresse ele é uma resposta fisiológica do organismo. Então, o organismo está trabalhando fisiológica e emocionalmente para garantir o quê? O ciclo que eu falei, começo, meio e fim, circula para ficar uma analogia mais simples. Prato de comida, coloquei para dentro, tempo de processamento, uma parte desse alimento vai para as células, a outra parte é descartada. Fechou o ciclo, abriu espaço para um novo ciclo. Certo? Mentalmente, emocionalmente, é dessa forma. E o estresse faz parte desse processo. Então, o estresse é exatamente esse processo, de tirar você da zona de conforto para que você possa
reagir ao que está sendo provocado. Tá? E aí a gente vai para o burnout. Mas e o burnout é o quê? É uma síndrome psicológica crônica que resulta de uma coisa bem simples, ó. Estresse acumulado e não gerenciado adequadamente. Você está malhando? Estava malhando na minha obra, tá? Na obra, né? Sério, foi uma das coisas que eu... Carregando pedra, cimento, tijolo, fazendo massa, subindo concreto. E aí deu para perceber o quanto aquela pessoa que está ali, né, no dia todo ali embaixo de chuva e sol, com a enxada na mão, mexendo massa, carregando bloco, carregando tijolo, ela absorve de estresse, absorve de impacto. E nesses dias que eu estava lá, para mim era uma terapia, não era o meu trabalho, ou seja, não tinha produção, não tinha ninguém me fiscalizando, tá? Naqueles momentos, eu não estou sem fazer nada, eu vou para ali, né? Como se fosse realmente uma atividade física, não é um trabalho. Já para eles, os profissionais, não, tem que estar produzindo, o patrão está ali olhando, tem que preciso receber esse dinheiro, não posso faltar, não posso ficar doente, né? O contexto era diferente. Né? E olha como é interessante, aí você conseguia ter essa percepção, a mesma percepção do profissional que a gente falou aqui do teatro. Né? Ele está indo lá, entendeu, para uma atividade que para ele, naquele momento, é prazerosa. Pode ser tensa, pode ser cansativa, pode ser pesada, pode ser dura. Como é na academia, entendeu? Como é na malhação, na musculação. Eu pegar peso, né? Suar, correr. Então, tudo aquilo, para quem está de fora, que não pratica, sacrifício, eu não vou fazer um negócio desse. Só que, primeiro, houve uma escolha por fazer aquilo. Essa escolha precisa ter uma consciência de resultado. O que é que o Iranildo queria conseguir ao fazer aquele trabalho? E aí, como você falou, como estava malhando do outro lado, você estava ganhando de duas formas. Estava contribuindo para que o teu organismo, para que o teu corpo pudesse exercitar, né? E, em contrapartida, ainda estava economizando com mão de obra também de outro servente, de outro ajudante. E aí, na perspectiva do profissional que estava lá, ele estava lá por obrigação, ele estava lá por necessidade. Então, a mentalidade dele era a mentalidade seguinte: fazer logo, terminar logo, acabar logo, para voltar para a rotina, para voltar para casa. Você poderia sair a qualquer momento. Ele não tinha essa opção. Então, tudo isso é importante a gente pontuar perspectivas diferentes. E aí, acho que cai aqui sobre nós, nesse exato momento, o quê? Uma reflexão em relação ao que é empatia. Isso é empatia. É eu conseguir parar um pouco, né, e olhar para a perspectiva em que o outro está inserido para ver qual é a dor que ele sente. Para ver como é que eu reagiria daquela forma. Para que eu possa compreender o estado do outro. Quando a gente atingir esse nível de maturidade, de sensibilidade, de evolução, a gente vai avançar muito. A gente vai começar a entender um pouco mais o que é ser humano. Porque a gente tem perdido um pouco disso. A Covid, ela trouxe aí uma lição muito grande. Ela causou um impacto muito grande, um estresse muito grande. Algumas pessoas adoeceram e sucumbiram. Algumas pessoas adoeceram e se reergueram. Algumas pessoas nem adoeceram no nível de ter que parar. Exatamente. E aí, para a gente poder comparar, então, assim, o estresse é isso. O estresse ele é natural. Ele faz parte do nosso processo humano. Entendeu? Do nosso processo existencial, do nosso processo de funcionamento. O burnout é exatamente isso. É esse estresse intenso, não gerenciado, que vai contribuir para aquela doença. E aí, como eu disse, né, que você fez questão de colocar lá no início, primeiro a gente adoece no computador central, a gente adoece na mente. O corpo responde. E aí? Perguntas? Não. Então vamos para a segunda etapa aqui, para a gente poder deixar isso de forma mais clara, mais direta, mais objetiva, e que todo mundo entenda e que a gente consiga dar a nossa contribuição. Isso aqui do lado. Bom,
que é isso aqui, Ranil? Panela de pressão. Chegar em casa hoje eu vou apanhar, porque eu levei a panela da mulher e ela vai cozinhar o feijão aonde, né? Então já vai ter um estresse aí por conta disso, mas é por uma boa causa. Então olha que interessante. Essa panela está completa? Faltando Está tampinha aí? a tampinha. O que a gente acha? Vamos imaginar o seguinte, se essa panela estivesse já... Vamos melhorar as coisas. Abrir a panela. Eu vou pegar aqui, ó. Cebola. Pegar um tomatezinho. Pegar a carne, colocar dentro. Um temperozinho para dar o ponto, uma pimenta do reino. Está quase virando aquele programa da Maria Braga, né? Só falta os detalhes, os apetrechos mais reais. Peguei todos os ingredientes necessários, o salzinho, e coloquei na panela. Pus a água, está no ponto agora, entendeu? De colocar no fogo. Só uma pausa aí. Eu que descarregou. Já tocando? Agora é o seguinte, todos os ingredientes dentro da panela. Agora eu preciso fechar, não é isso? Então, ó, tô pegando a tampa. Tô fechando. Até aqui tá tudo certo? Pegar o fogo. Vamos imaginar que isso aqui é o fogão, então já acendi o fogo aqui, né? Passou 5 minutos, panela lá no fogo, nada. Passou 10 minutos, nada. E aí não está pegando pressão. O que será que está faltando que não está pegando pressão? Aí você tinha acabado de sinalizar o que? Falou, mas está faltando um negocinho aqui em cima, não tá? Abrir a panela de novo, né? Vou colocar um negocinho aqui, a tampinha aqui em cima. Agora tem a tampinha, certo? Mas será que está faltando mais alguma coisa para pegar pressão? Então vamos colocar a borrachinha também, porque se a bicha não tiver muito bem vedada e com a válvula em cima, nunca que ela vai pegar pressão. Isso me lembrou um dia, né? Eu convidei um amigo meu, né, antigo coordenador da escola que eu trabalho, o Raimundo Costa. E ele veio lá para casa, convidei lá para casa para almoçar comigo. Eu falei, não, fique tranquilo que eu vou fazer uma panelada show de bola para gente. Aí peguei, pus tudo aqui na panela, peguei, coloquei no fogo, né? E a gente só tinha 1 hora de almoço. Né? E deu 10 minutos, e 15 minutos, e eu olhava aquele negócio, nada. Eu tinha esquecido do quê? Eu tinha esquecido de colocar a borracha e a cabecinha. Ou seja, nunca que ia ferver o suficiente para pegar pressão. Então, o que eu quero deixar claro com isso? Primeiro, eu preciso ter uma noção de qual é o meu estado emocional. Será que eu estou com todos os recursos que eu preciso naquele momento do trabalho, naquele momento em casa, naquele momento de pagar a conta? Será que eu estou com todas as ferramentas necessárias ali? Será que eu estou inteiro ali? Será que eu estou integral ali? Então, o primeiro passo é esse. A gente precisa olhar mais para si, para saber se de fato a gente está entrando em alguma coisa de forma completa, de forma inteira. E isso vai ajudar muito. Agora que eu estou com tudo inteiro, sim, agora a gente pode acender o fogo e deixar a panela de pressão pegar a pressão. E aí olha como é interessante, né? Que nem você fez com a bexiga ali, que nem você fez com a bolinha de encher. Quais são os ingredientes que eu vou colocar aqui? Posso colocar qualquer ingrediente? Dentro da panela? Não, eu preciso saber primeiro o que você quer. Qual é o objetivo, entendeu? De naquele momento usar a panela, de naquele momento você se usar, você agir, você fazer alguma coisa. E fazer por fazer, entendeu? É simples. Agora, definir de fato um norte, definir um foco,
estabelecer um objetivo, é o segundo passo. O primeiro passo é assim, estou bem, porque se eu estiver bem as coisas vão fluir. O segundo passo é, para quê? Né? Então, qual é o objetivo que eu quero atingir com esse meu estar bem agora? Eu quero cozinhar batata. Então, olha, cozinhar batata. Posso colocar os mesmos ingredientes para cozinhar batata que eu colocaria para cozinhar carne ou para fazer, de repente, uma panelada? Então, cada situação exige o quê? Uma ação e uma preparação diferentes. E tudo isso vai fazer com que essa compressão, esse estresse, esse torne o eustresse, que é o estresse saudável. É aquele que eu falei antes, onde eu tenho a pressão, eu tenho a distensão e eu tenho o resultado, o relaxamento no final. Então, eu fechei o processo, começo, meio e fim. Então, não vou ficar com preocupação. Não vou ficar com outras tensões me perturbando. E aí uma grande sacada, né, um grande apontamento que vários pensadores, tanto da área motivacional, como de outras áreas, da área de gestão, eles têm sinalizado muito. Comece e termine uma coisa de cada vez. E só em fazer isso, você já vai estar melhorando demais a tua qualidade de vida. Certo? E aí, espero que tenha ficado claro essa questão do estresse, do burnout. O que seria o burnout nessa situação? Sem a tampa, sem a borracha, ou com a tampa e a borracha, só que com elementos que não deveriam estar dentro daquela panela, ou de repente eu não ligar o fogo e esquecer a panela lá, ou ligar o fogo e esquecer a panela lá também até que ela estoure. Então tudo isso, entendeu? Que é feito sem esse começo, meio e fim, de forma, de alguma maneira equivocada, ou que gere preocupação, ou que gere tensões para além do objetivo, vai desviar do objetivo. Então ele não vai ser atingido. Se ele não for atingido, lógico que eu vou causar o que? Um adoecimento mental. Eu vou afetar a saúde mental daquela pessoa. E aí o mais interessante, esse adoecimento daqui não fica aqui. Ele vai junto com você para onde você foi, amigo. Se você for para São Paulo, para o congresso que você foi lá, e aquelas várias janelinhas estiverem abertas, e cada vez entrando mais coisas através delas, e você não conseguir parar para fechar nenhuma, por melhor que esteja a situação, por melhor que seja o nível de euforia, entendeu? Pela satisfação de que tudo está dando certo, mas centralizou tudo em você. E aí, consequentemente, gerou um estado de adoecimento mental. Pode ser o burnout, pode ser algum outro. Ok? E aí, eu acho que para encerrar esse momento, eu gostaria de exercitar contigo aqui, né, um exercício que pode ajudar e qualquer pessoa pode realizá-lo para garantir o seguinte, esse restart, né, essa restauração para o ponto de equilíbrio. Então, posso fazer em casa? Posso. Posso fazer na praça? Posso. Posso fazer na rua? Posso. Posso fazer no escritório? Posso. Entendeu? O importante é fazer. Então, vamos tirar aqui o feijão do fogo. Desfazer dessas coisas aqui. O primeiro passo, a gente precisa ter uma ideia de como é que está o nosso estado emocional. E a gente tem como medir isso, né? Medir como é que está o nível de estresse através da respiração. Então, sugestão, a gente vai fazer junto, tá bom? Mão direita, coração. Mão esquerda, abdômen. E aí, por enquanto, eu quero só que você observe o seguinte, a tua respiração. Só preste atenção nela, não precisa fazer nada. Você consegue observar qual é a mão que mexe mais? Das duas agora? Mão direita. Então, significa que a respiração que você está tendo agora não é uma respiração diafragmática. Certo? Não é uma respiração no nível do abdômen.
É uma respiração mais na parte mais superior do pulmão. Então, a gente precisa que o oxigênio circule. E aí, quanto mais ele circula, maior é o processo e a qualidade do ar circulando no organismo. Tá certo? Então, a gente vai fazer um exercício simples agora. A gente vai inspirar, contando até 4. E aí, inspira, enchendo o pulmão, mentalmente. 1, 2, 3, 4. Segura. Conta até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí contou até 7 mentalmente, aí solta contando até 8. Vai soprando com a boquinha, como se fosse soprando velhinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechei um ciclo. E aí a gente vai fazer 5 ciclos desses. Só que assim, no segundo ciclo, vamos fazer um primeiro para a gente ver como é que é, tá certo? Fazer o primeiro ciclo aqui, que aí nos outros eu já ensino a incrementar. Foi tranquilo? Sentiu alguma sensação estranha? Não, perfeito. A gente fez o primeiro, entendeu? Só parte fisiológica. Agora vamos introduzir também a parte mental nesse processo, a parte emocional. Quero que você imagine, né, ou pense, ou lembre, ou resgate uma pessoa que você ama muito. E que, ao lembrar dessa pessoa, você lembre de um momento em que foi muito divertido e vocês aproveitaram muito, riram muito juntos, se divertiram muito naquele momento. Certo? E aí eu quero que você fotografe essa imagem, para que ela fique como se fosse na tela da tua mente agora. E aí a gente vai fazer o exercício respiratório, mas lembrando dessa imagem. Tá certo? A gente vai respirar, mas pensando nessa imagem, sentindo a sensação daquela imagem na medida que a gente respira. Então, quanto mais a gente respira, mais aquela imagem fica viva. Tá bom? E a gente vai fazer 3 ciclos somente dessa respiração olhando para essa imagem. Se você achar mais tranquilo, mais saudável para você, você pode fechar os olhos. Se não, pode ficar com os olhos abertos mesmo. O importante é que você esteja numa posição confortável na igreja. Na cadeira. Isso. Isso. Posiçãozinha confortável. Aí pode ficar confortável. Então, vamos lá. Inspira. Segura. E solta. E aí, inspira. Olhando para essa imagem, a sensação boa, de tranquilidade, de alegria, de satisfação. E joga para fora a sensação pesada, cansativa, que você quer se livrar. Isso, muito bem. Mais uma vez, inspira, resgatando aquela imagem maravilhosa, aquele momento, alegre, feliz. Segura, curtindo um pouco essa imagem, olhando os detalhes, quem está lá, o ambiente. E soprando, jogando para fora aquilo que você quer se livrar, que não faz parte dessa imagem. Isso, muito bem. Se a gente fosse fazer agora uma comparação entre antes desse exercício e agora depois do exercício, observou uma diferença? Sim. Mais relaxado. E o que você fez, Ivan? Qual foi a fórmula mágica? Utilizar a mente e o corpo, né? Você assumindo o controle, você dizendo para o teu cérebro o que você quer que ele faça, ele vai fazer. Só pegando um gancho disso aí, uma das coisas que eu fiz também nesse meu tratamento, as leituras que a gente faz, a gente é o que a gente pensa, né? O dia todo. E eu percebi que muitos pensamentos, né, causavam estresse, né? Só um simples pensamento. Ele que gera energia. Grupos de WhatsApp, certos grupos de WhatsApp, certos vídeos que a gente acaba assistindo, né? TikTok, e aquilo gera pensamentos geram, né, as emoções. Então, uma das coisas que eu tenho feito, eu acho que é controlar o que eu penso. Ou quando eu me deparo com alguma coisa dessa, eu já tento pensar numa
coisa positiva, uma coisa bacana. Quando me deparo com uma situação, eu começo a pensar, que nem você fez, eu criar uma imagem. Então, eu criei algumas imagens mentalmente para determinadas situações. Situações X, eu pego aquela minha mente, aquela imagem, ou aquele pensamento que eu quero estar pensando. Então, eu passei a controlar os meus pensamentos, o que eu penso o dia todo. São coisas que eu quero, né? Mentalizando coisas que eu quero fazer, que eu quero atingir, mentalizações de agradecimento, de gratidão. Perfeito. Então, eu tenho controlado a qualidade do meu pensamento durante o dia. Aí você falou vários elementos importantes aí. Você quer ter uma qualidade de vida melhor? Então, pegar aqui as dicas do Dr. Irã aqui. A gente fez um exercício respiratório, um exercício de meditação. Não durou 1 minuto. Então, 1 minuto da sua vida que você doa para você mesmo se olhar, se cuidar. Da meditação. Para trabalhar um pouco melhor a mente, o equilíbrio, né, o bem-estar. A outra é atividade física. Eu pedi para você mentalizar uma coisa que, de certa forma, tinha um movimento, tinha uma dinâmica. A gente poderia ter pensado em algo mais intenso. Então, eu posso exercitar atividade física, e isso vai ajudar muito. Ou eu posso simplesmente mentalizar essa atividade física, e aí, como você falou, o poder do pensamento, ele gera energia, e uma energia em alta intensidade. E o organismo vai ter que processar, depois executar e distribuir, dar fluidez para essa energia. E aí, atividade física. Outra coisa é, como é que está o nível do sono? E aí uma coisa também importante a gente considerar. Eu sugeri que você poderia fechar os olhos ou mantê-los abertos. Você optou por fechar. Quando eu fecho os olhos, eu estou fechando uma janela de percepção do ambiente. Então eu estou eliminando vários flashes, vários estímulos que poderiam estar, de alguma maneira, gerando mais uma carga aqui de tensão, né? Mais um estresse. Eu posso fazer isso também em relação ao que eu ouço, porque é outro canal de entrada de informações. E talvez mais sensível ainda do que a visão em muitos momentos. Porque um ruído muito gritante, né, ele pode desestabilizar a pessoa. Então, ó, visão, audição. Eu posso eliminar dentro do ambiente, eu posso deixar o ambiente mais enxuto. Porque quanto menos coisas no meio para atrapalhar, para tropeçar, para ter que, de alguma maneira, lembrar o que não precisa ser lembrado naquele momento, eu estarei cuidando também dessa saúde. Então, ou seja, se eu controlo os elementos do ambiente, ou seja, antes de dormir, né, falando do sono, que é um ponto importante, se 1 hora antes de dormir eu elimino estímulos televisivos, né, eu elimino coisa da mídia, eu elimino o celular naquele momento, eu elimino uma novela, eu elimino um jogo, eu elimino coisas que vão me aumentar minha adrenalina, eu estou começando a fazer o quê? A preparar o meu organismo para alguma outra coisa. Preparar minha mente para alguma outra coisa mais saudável. A outra coisa importante é a alimentação. Se a gente come de tudo irresponsavelmente, ou se a gente come de tudo, né, compulsivamente, naturalmente eu vou gerar uma sobrecarga física, fisiológica. Eu vou forçar o meu organismo a trabalhar mais pesado. Consequentemente, vai ficar mais lento. Consequentemente, vai precisar de mais tempo. E a velocidade do ambiente talvez exija que seja mais rápido. Então, eu vou criar uma situação de incongruência funcional. Isso precisa ser considerado. E a questão que você falou também no final, da gratidão, do perdão. Ao final do dia eu posso tirar um momento, ou durante o dia eu posso tirar um momento para 30 segundos ali parar e falar, eu errei, eu queria perdoar por ter cometido esse erro com aquela pessoa, depois eu vou lá e peço para ela quando eu estiver em condições. Mas mentalmente eu já posso começar a me preparar para isso. Da mesma forma, eu agradecer. Assim como eu preciso pedir perdão, porque constantemente a gente erra, somos humanos, demasiado humanos, eu também preciso agradecer. Agradecer
por essa oportunidade de estar aqui agora, né, a convite do Irã, partilhando esse momento com vocês, né, por estar respirando, por ter a oportunidade de, daqui a pouquinho, estar contribuindo com a vida de outras pessoas também, né, seja no trabalho, seja em casa, quando eu chego, abraço minha esposa, abraço meu filho, pergunto como é que ele está, pergunto como é que foi o dia dele, o dia dela. Então isso também já é um processo de quê? De exercício da empatia, de certa forma é um momento de resiliência, que diga-se de passagem, logo logo vamos ter surpresa. Eu estou produzindo aí um conteúdo, uma obra que vai ser transformada em livro e vai ser sobre resiliência, certo? Então, passamos aí quase uma hora ou mais de uma hora conversando. Eu espero que tenha sido um conteúdo aí bastante proveitoso para o nosso público. Quero agradecer, né, a sua disponibilidade de estar compartilhando todo esse aprendizado, todo esse conhecimento, porque, né, eu passei por isso esse ano. Muito é importante ter esse autoconhecimento, né, saber dessas informações, porque a gente aprende, né, a cuidar de si e a cuidar, né, de todo esse ecossistema que está ao nosso redor ali, a família, as pessoas que interessam, né, na nossa vida. Então, fica aqui mais uma vez minha fala de gratidão para você e se quiser dar suas considerações finais aí, fica à vontade. Então, realmente só agradecer, né, pela oportunidade e espero ter conseguido contribuir, acrescentar pelo menos uma vírgula, né, uma letrinha a mais aí no repertório do nosso cotidiano, da nossa vida, da nossa reflexão sobre o quanto nós somos responsáveis por cuidar de nós mesmos. Aliás, essa é a grande missão da vida, né? Quanto melhor eu cuido desse mecanismo, desse corpo que eu recebi e que está inserido dentro desse macrocosmo aqui, com qualidade, com prazer, com dedicação, melhor será o resultado e o legado que eu vou deixar. Gratidão. Valeu, turma. Até a próxima. Tem um monte de coisa para cortar aí, mas pelo menos tem conteúdo.